Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Coríntios. Domingo passado nós trabalhamos a respeito da responsabilidade de cada marido, esposas, solteiros, viúvos, divorciados. Qual é a posição diante do Senhor, perante o Senhor, por meio da nossa sexualidade. Hoje nós vamos fazer uma pequena pausa, mas nós vamos falar, ainda no capítulo 7, do seguinte título: Preparados para o dia do Senhor. Falou muito ao meu coração e eu quero trabalhar esses 3 versículos. Depois, nos próximos domingos, eu vou retomar esses versículos, de maneira que ficou hoje, então, uma só mensagem, o sermão, em cima desses versículos com o título Preparados para o dia do Senhor. Vamos ler juntos, capítulo 7 de 1 Coríntios, verso 29. Nós leremos até o 31. Só um segundinho. Vamos lá, a palavra do Senhor diz assim: mas isto digo, irmãos, vamos lá, novamente, tá a projeção aí certinho? Então vamos lá, bem forte, uma só voz. Mas isto digo, irmãos, o tempo se abrevia, por isso, de agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados, mas também os que choram, como se não chorassem, e os que se alegram, como se não se alegrassem, os que compram, como se nada possuíssem, e os que se utilizam deste mundo, como se não fizessem uso dele, porque a aparência deste mundo passa. Feche seus olhos, oremos mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua santa palavra. Nós precisamos e dependemos da ação do teu Espírito em nossas vidas. A tua palavra foi lida, o que nós desejamos e oramos, que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração, que o nosso coração seja terra boa, que nós tenhamos um coração trabalhado pelo Senhor, para que seja um coração fértil, para a glória do teu próprio nome. É a nossa oração, que a tua graça esteja sobre as nossas vidas. Faz de nós, Senhor Jesus, discípulos atentos ao teu chamado. Nós oramos assim em teu nome, Senhor. Amém. Amados irmãos, quem aqui lembra da virada do milênio? Estava já com uma boa idade, pode revelar aí à vontade, né? Eu pensei que o mundo ia acabar porque a turma falava, se chegar, meu avô falava, como é que ele falava? 1000 passará, é isso? Mas 2000 não chegará. Eu falei, então já era, porque está muito próximo, né? E eu me lembro, não era com tanta idade não, né? Mas eu me lembro bem que eu ficava com medo, porque ele dizia, está chegando 2000, e quando chegar 2000, o negócio vai ficar, talvez, no pior momento de tudo. Era sempre um contexto não cristão, onde não tinha muito propósito, era só destruição também. E eu ficava me perguntando, mas se o mundo vai acabar dessa maneira, qual é o propósito? Tem algum propósito? E o máximo que eu entendi é que o pessoal estava com medo do ano 2000 mesmo. Não tinha muita coisa mais do que isso. Também muito interessante, agora já tem uma turma aí que não é possível, né, Priscila, que você não fez parte dessa. Quem ficou com medo, alguém aqui, não era crente na época, quando foi o ano do fim dos tempos, dos maias. Quem lembra disso? Qual ano foi? 2012. Então, os maias diziam, olha, o fim do mundo, pelo cálculo que eles fizeram, vai acontecer em 2012. Teve filmes, né, de Hollywood, fizeram tanto de coisa para apontar que o fim seria em 2012.
Mas, mais uma vez eu repito, a única preocupação que a turma tinha é, então vai acabar tudo e todo mundo vai morrer e pronto, acabou, né? E não tinha muito sentido, parava ali. Mas nós, crentes em Cristo Jesus, temos a palavra do Senhor. Não foi 99 para 2000, por sinal o milênio começa em 2001, depois você conversa comigo que eu te explico, né? Porque a gente às vezes tem dúvidas. Não foi em 2012, chegou 2013, já estamos em 2025, mas nós temos uma palavra. E observe comigo então o que diz o verso 29. Digo isso, irmãos, o tempo se abrevia. Irmãos, eu quero destacar nessa noite um aspecto importantíssimo. Vivendo a vida cristã conscientes da sua brevidade. Nós temos aqui uma preocupação do apóstolo Paulo, e que talvez já passou na sua cabeça isso, mas quer dizer que o tempo se abrevia, mas se abrevia tanto que já chegou 2025 e não chegou? Como é que é isso? Paulo não está falando do tempo chamado Cronos, que é esse que eu tenho aqui, ó, marcando o tempo. Paulo não se refere ao Cronos. Paulo se refere ao tempo escatológico, o escatom, o tempo do fim, mas um fim que apresenta um propósito. Nós vamos notar que o texto que o apóstolo Paulo apresenta, ele diz, aqueles que são casados como se não fossem. Ele não está dizendo aqui, nós vamos ver aqui nos próximos domingos, não é para ninguém se separar, pelo contrário. Mas ele diz também, aqueles que se alegram como se não se alegrassem. Aqueles que choram como se não chorassem. E ele diz, e os que se utilizam deste mundo como se não fizesse uso dele, porque a aparência deste mundo passa, o tempo se abrevia e a aparência deste mundo está passando. Paulo está apresentando que o Senhor definiu de maneira categórica que nós teremos um dia onde novos céus e nova terra acontecerá por meio do encontro que teremos no dia do Senhor. Paulo está preocupado em apresentar à igreja de Corinto que eles devem viver a vida cristã, e hoje nós não vamos entrar nos aspectos mais detalhados sobre casamentos, divórcios, celibato, mas nós vamos falar a respeito dessa atenção, essa urgência que o cristão precisa viver em meio a alegrias e também tristezas, conquistas materiais, de maneira que o nosso coração não esteja preso a esta vida, de modo que o nosso coração não seja dirigido por aquilo que conquistamos aqui, inclusive seja o casamento, a família ou qualquer material que você conquistar. Mas pastor, a família é muito mais importante, claro que é. Mas nós estamos aqui diante de um texto apontando que Paulo apresenta uma preocupação. A igreja deve viver atenta ao grande dia do Senhor. A palavra de Deus, ela nos mostra essa reflexão importante. Nós vivemos um tempo onde as pessoas não estão preocupadas com o dia de amanhã. Na realidade, a sociedade, ela vive a frase desse homem tão famoso chamado Salomão, Eclesiastes 2:1. Não precisa abrir não, aqui na projeção você lê comigo. Ele disse assim: eu disse a mim mesmo, isso foi Salomão, vamos, prove a alegria, procure ser feliz. Mas aí ele definiu isso. Vamos ler juntos o final? Mas também isso era vaidade. O que ele está dizendo? Mas eu procurei e não encontrei satisfação verdadeira. Eu não tive resposta na procura que fiz. O mundo vive hoje, o nosso século, mais do que nunca, a cultura do hedonismo. A cultura hedonista, ela propõe que o homem deve buscar o prazer, a satisfação, porque a vida é curta.
Por um lado, eles não estão errados. Está tendo agora um videozinho aí que vai até a música, você ouve a música e já começa a chorar. Eu estou ficando velho. Ela vai mostrando a pessoa com 35, 42, 55. O meu ator favorito de Hollywood já está com 77. Stallone e o Schwarzenegger. Eu fiquei frustrado. Meus ícones estão ficando idosos. Eu olhei para a Gisele. Não é só nós não, Gisele. O tempo passa para todo mundo. O mundo diz, a vida é breve demais. Então aproveite, desfrute. Salomão responde. Você pode procurar isso e você vai encontrar um vazio terrível. É uma vaidade do coração, um desejo que não é saciado. A palavra do Senhor tem uma resposta. Salomão apresenta que essa tentativa, ela foi buscada por Salomão. Salomão foi um dos homens que correu muito risco, de maneira que ele experimentou tudo o que essa vida oferece. E o fim dele é um fim trágico, frustrado, um coração pesado, dizendo, é vaidade, não se paga. Há uma proposta muito interessante para nós. Tem um pastor chamado John Piper, que ele diz que nós devemos viver a cultura do hedonismo cristão. Olha que interessante a proposta dele. Viva para ser feliz. A vida é breve, é rápida, mas viva na pessoa de Cristo. Viva com Cristo e em Cristo, para a glória de Cristo, e você encontrará satisfação. É rápida demais, irmãos. A gente faz décadas rapidinho, piscar os olhos. E Paulo está alertando. Não tem tempo para você ficar cuidando demais dessa vida. Você tem responsabilidades, não deve negar. Se é casado, cuide das coisas de casado. Se você, Paulo diz no capítulo anterior, se você é escravo, não fique preocupado com isso. Seja servo do Senhor Jesus na condição que você está. Mas preste bem atenção. Paulo está apresentando aqui uma preocupação que a igreja deve ter, não somente em Corinto, mas também no século 21, aqui em Uberlândia, 2025. A nossa relação com Cristo, como está? Nós temos uma geração que pode ser levada por essa cultura hedonista. Olha, consiga passar no vestibular, seja rica, tenha uma família e desfrute dessa vida. A proposta está aí. É só você se apartar da palavra de Deus e essa proposta é tentadora. Só que tem um detalhe, ela não paga o que promete. Há um vazio enorme. A pergunta 1 do breve catecismo, qual é? Qual é o fim principal do homem? Vamos responder juntos? O fim principal do homem é glorificar a Deus e encontrar nele o quê? Todo o seu prazer ou satisfação. Que definição linda. Qual é o sentido da sua vida? É arrumar um casamento? É pouco. É ter um filho? É pouco. São coisas maravilhosas. É conquistar bens materiais? É pouco. Paulo está dizendo, viva com tudo isso. Você não vai se afastar dessas bênçãos, esses desafios, mas não viva com o coração nisto. Viva de maneira atenta, que o tempo se abrevia, cada dia está mais próximo. E aqui nós não estamos falando do Cronos, nós estamos falando desse Kairos, desse escatom, que se aproxima o grande dia do Senhor. Vamos ver o que está em Sofonias, capítulo 1, verso 14. Sofonias está ali próximo a Malaquias, Zacarias, Ageu, Sofonias, capítulo 1. Diz assim, 1,14. Sofonias 1,14. Está perto
O grande dia do Senhor está perto e vem chegando depressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clamarão até os poderosos. Verso 15, vamos juntos. Aquele dia será um dia de ira, dia de angústia e tribulação, dia de ruína e destruição, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas. Agora, o versículo 18. Só um segundo. Vamos juntos no 18. Nem a prata, nem o ouro poderão livrá-las do dia da ira do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque ele certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Amados irmãos, o grande dia do Senhor é apontada nas escrituras todas. Nós temos aqui o profeta Sofonias, levantado por Deus para dizer: se preparem, atente-se para o grande dia do Senhor, porque o dia do Senhor não será um dia qualquer, será um dia de ira. Hoje pela manhã nós falamos, Deus tem sido misericordioso com o ímpio? Sim ou não? Vocês foram a algum retiro ontem à noite, não vieram para a escola dominical? Eu não fui convidado, Jonathan, a não ser você que estava na programação, vou dar uma desculpa, né? Foram a algum retiro, não chamaram nós dele, né? A turma não foi solista hoje, desapareceram. Eu falei, vamos orar pela igreja inteira, todo mundo doente. Não, misericórdia, né? Ficamos aqui num grupo pequeno. Domingo que vem volta, viu? Já acabou o retiro, tá? Pode voltar domingo que vem às 9h30 da manhã, amém? Então tá bom, vamos voltar aqui ao assunto. Deus tem misericórdia todos os dias. Sabe aquele homem mau que está aí fora? Por mais que nós, inclusive, não gostamos, a misericórdia de Deus continua sobre ele lá. Mas no dia do Senhor, Deus revelará a sua ira. E aqui é um ponto importante para quem não tem ainda um chamado e uma resposta ao Senhor. A palavra de Deus nos mostra em 2 Pedro 3:8, para deixar mais claro para você. 2 Pedro 3:8 a 13, diz assim: mas uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer. 2 Pedro 3:8. Que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos, o que Pedro está explicando? O dia do Senhor não é marcado com relógio. O dia do Senhor é um tempo do propósito. Quando o Senhor disser, chegou, não tem mais tempo para dizer, mas demorou 2000 anos, demorou 3000, demorou 2150. Não, nós não sabemos, mas nós sabemos que esse dia chegará. A contagem que Deus faz não é como nós, que dizemos, mas tem 2000 anos que é avisado que o fim está próximo. Pedro está dizendo, preste bem atenção, vocês estão fazendo a conta certa? Porque se vocês estiverem com os olhos no cronômetro, vocês estão errados. Mas se vocês notarem os propósitos de Deus e o que está acontecendo ao redor, você verá que está chegando o grande dia do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, verso 9: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns julguem demorado, pelo contrário, Ele é o quê? Ele é paciente com vocês. Vamos juntos ao final. Não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem.
Isso aqui é importantíssimo. Tem gente lá fora hoje que fez a escolha de acordar mais tarde, passear às 6h30, 7 horas com o pet, vai dormir num vazio no domingo, a segunda-feira parece aquele abismo, sem nenhum sentido a vida. Quem já passou domingos aqui tristes assim sem Cristo Jesus? Só quem já passou e viveu sabe o quanto é triste e vazio um domingo sem esperança em Cristo Jesus. E essas pessoas estão vivendo. Cada dia que amanhece, a misericórdia do Senhor se derrama e é mais um dia de oportunidade para essa pessoa se render e ouvir o chamado do Senhor e de maneira a abandonar essa vida sem propósito. Notem, quando Deus abrevia, ou melhor, quando Deus estende o seu dia, Deus está sendo misericordioso para com muitos que Ele mesmo, nos seus decretos, já chamou. Verso 10. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. É uma analogia. Ele compara o ladrão. Olha só, naquele dia os céus passarão com um estrondo, grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Verso 11, uma vez que tudo será desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Por quê? Não dá tempo para corrigir quando a trombeta soar. Não dá tempo para se preparar quando ele surgir. A preparação é agora. Esperando, verso 12, vamos juntos o 12. Esperando, quem espera, aguarda, certo? Mas uma ideia simples. Você está esperando, você pode esperar até sentado, não pode? Presta atenção nos dois verbos. Esperando, a ideia de que alguém está aguardando. Agora, olha esse verbo. Apressando a vinda de quem? Do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. O que quer dizer isso? Cada vez que você, crente, eleito no Senhor Jesus, assume uma postura de prontidão, estou aguardando a vinda do Senhor, você está ao mesmo tempo apressando a vinda do Senhor. Porque um crente, o que ele faz? No domingo, o que ele faz? Testemunha para o mundo que há um Deus que é digno de adoração. Durante a semana ele vive para a glória desse Deus, anunciando que haverá um grande dia, onde todos terão que prestar contas. Nós fazemos essa ação de aguardar e contribuímos nos decretos de Deus já estabelecido, a igreja sendo aquela trabalhadora, anunciando. O Senhor disse assim: quando vocês quiserem, vão e façam discípulos. É assim? O que ele disse? Ide, façam discípulos, preguem o evangelho para aquele que dá trabalho, anuncie, porque se hoje nós temos oportunidade, hoje é o tempo de salvação, hoje pode ser o dia de salvação para essa pessoa. A palavra de Deus então nos apresenta: nós, porém, verso 13, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Você está desejoso desse dia? Você não está com o coração preso demais agora que você vai ficar milionário aqui, não? Não? Talvez é por isso que não é bom ficar milionário, né? Já tem um motivo para você não querer. Você pode se apegar. Paulo diz: e os que utilizam deste mundo. Esse mundo tem coisa boa? Utilizar dessas coisas é pecado? Não necessariamente.
Mas colocar o nosso coração nessas coisas é pecado? Sim. Como é fácil nos apegarmos a tudo isso aí fora? Essa semana tem um videozinho rodando, um rapaz dizendo: as redes sociais, na vida dos eleitos, não vai te destruir. Porque quem tira um escolhido da mão do Senhor? Ninguém. Mas ele tentará, esse mundo, as mídias sociais, essa guerra da comunicação, ela vai tentar fazer de tudo para distrair o seu coração, a sua vida. Tudo está aí apresentado para você ser distraído por este mundo. E Paulo está dizendo: vocês utilizem dessa vida como se vocês falassem assim: isso aqui é bom, mas isso aqui não é tudo. O que mais importa é eu aguardar o dia que o Senhor vai revelar-se, e nesse dia eu serei satisfeito plenamente. Às vezes o cristão traz uma ideia que o problema é voltar o político, é o sistema econômico. Amados irmãos, nós temos um chamado. O chamado que nós temos é vivermos atentamente, aguardando, desejosos em não colocar o coração nesta vida e aguardando essa revelação desse dia onde nós teremos novos céus e nova terra. 1 Coríntios 16, 22, vou fazer a citação desse texto no finalzinho da carta de Paulo aos Coríntios. Primeira Coríntios 16, 22. Vamos ler juntos? Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata. Vamos entender? Se alguém não ama o Senhor, se alguém não ama o Senhor, ele não pode dizer maranata. O que quer dizer maranata? Vem. É uma palavra do aramaico, poucas palavras do aramaico. Vem, Senhor Jesus. Venha, Senhor. Nós te aguardamos. A nossa expectativa não é a mudança profissional apenas. A nossa expectativa não é o sistema. A nossa expectativa é a grande revelação do dia do Senhor. Agora presta bem atenção no que o texto diz. Quem não tem essa expectativa está debaixo de maldição, anátema. Aquele que não tem essa alegria, aquele que está preso a esta vida, achando que o que faz falta para ele é aquilo que ele não tem, que o vizinho tem e que ele não tem, esse está debaixo de maldição. Pastor, eu posso desejar? Claro que você pode. Você pode orar por um motivo que você pensa ser importante para a sua família? Deve. Mas você tem que se lembrar, apesar de tudo que de repente eu penso que me falta, eu desejo de todo o meu coração o grande dia do Senhor. Ele é o amor da sua vida. Diz o texto: se alguém não ama, amados irmãos, nós não estamos falando aqui de uma vinda à igreja. Vir à igreja pode ser apenas uma religião. Você vem no domingo, volta, atravessa a semana, distante, desconectado de Deus, e volta porque você fala: já aprendi a fazer isso. Paulo está dizendo: se alguém ama o Senhor, se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Ou seja, aquele que aguarda, aquele que ama o Senhor, tem desejo, expectativa da revelação desse grande dia. Mateus 24, a gente vai ler bastante texto apontando esse assunto para nós hoje. Mateus 24, 29. Abre a sua Bíblia comigo. A igreja de Corinto, vocês já aprenderam bastante.
ela tinha dificuldades na vida de santidade? Ela tinha arrogância na salvação? Sim, hoje nós falamos aqui pela manhã. Quem acompanhou pela internet, pela transmissão? Uns santos crentes aí acompanharam. Louvado seja Deus. Quando Deus elege, quando Deus decreta, e você diz, olha como Deus me alcançou com o seu decreto. Fui escolhido pelo Senhor. A nossa postura é de arrogância ou prostrados agradecendo? Tem espaço para arrogância? Como é que é a vida? Nós vamos ver domingo que vem, escola bíblica. Aquele mesmo Deus que elegeu, esse mesmo Deus que decretou a sua salvação, também decreta a sua santificação. Ninguém chegará diante do Senhor sem invocar o nome do Senhor, sem viver uma vida consagrada ao Senhor. Erra quem diz, vocês são reformados, então se Deus salvo uma vez, salvo para sempre, está certo, mas quer dizer, não precisa fazer mais nada. Errado. Todo eleito do Senhor é salvo, e se ele é salvo, ele vai ter prazer em viver uma vida consagrada a Cristo Jesus. Vamos ler esse texto tão rico e tão importante. Sermão que Jesus trouxe, escatológico, dos fins, dos dias finais. Logo em seguida, verso 29, Mateus 24, 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Vamos juntos o 30? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder. 31. E ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, aos quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amados irmãos, isso aqui é para nós um dia definido na história que os homens todos verão. Sejam esses, os escolhidos, que estão aguardando, ou para os que não estão aguardando, dia da ira do Senhor. O dia da ira é para aqueles que não são eleitos do Senhor, que não aguardam esse dia e que não estão nem aí para esse dia. Mas esse dia será real e visível para todos verem. Você já pensou que grande alegria? A igreja vendo o Senhor da sua vida, o Senhor da igreja, o cabeça da igreja, no céu, entre nuvens, assim apontada a vinda do Senhor. A palavra do nosso Deus continua no capítulo 24 de Mateus, verso 37. Pois assim, como foi, comparação, como foi nos dias de quem? Noé. Assim também será também a vinda do Filho do Homem. Verso 38. Pois, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, não foi no dilúvio, irmãos. No dilúvio não deu tempo de fazer festa, não. Só bater no mastro lá na porta, né? Ô Noé, nos salve, Noé. Já era o quê? Tarde. Pregou 100 anos, vai vir uma chuva. Explicou, né, que era, desenhou o que era chuva, que eles não conheciam. Não acreditaram. Não creram. Verso 39. E não o perceberam, porque davam-se em casamento, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Chegou o dia, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também, assim será também a vinda do Filho do Homem.
Presta atenção, amado irmão, nós não temos tempo mais de ficarmos cochilando. Note, nós vamos ver daqui para frente que todos os sinais estão sendo evidenciados dia após dia. Vamos lá, verso 40. Então, 2 estarão no campo, um será levado e o outro... Deixa eu apresentar aqui, Jonathan. Você que de vez em quando traz uns versículos interessantes para a gente poder repensar. Aqui não é ideia assim, ó, tá vendo? Estou trabalhando com alguém lá. Aí, o dia do Senhor, eu sou aquele crente meio traque. Eu sou crente, mas na verdade eu sou traque. Eu sou fraquinho. Mas o meu termômetro é o Silvinho. Porque o Silvinho trabalha comigo. E o dia que o Senhor vier, vai arrebatar o Silvinho. E ele vai embora. E eu vou ficar assim, agora eu tenho que firmar o pé. Porque o Silvinho e os crentes, tudo, desapareceram. Então eles estão tudo arrebatados. E agora, então agora é uma segunda oportunidade que eu tenho. Tá fácil, hein? Então agora eu vou firmar o golpe, porque agora sim vai ter uma nova, como é que chama? Um novo lote. E eu quero fazer parte desse novo lote, para fazer parte dos céus. Ó, tá fácil, hein? Amado irmão, amada irmã, se você ouviu, já aprendeu assim, desconstrói isso. Aqui o texto está apontando entre duas pessoas. Uma aguarda o grande dia e o outro despreza esse dia. Diz que não acontecerá esse dia. Diz que esse dia é uma história que já faz muito tempo que foi dita e que nunca chegará. O texto está apontando que não serão todos. Pelo contrário, um será levado para o Senhor e o outro estará condenado. A relação de hoje, uma urgência é, nós não sabemos o grande dia, mas quando o grande dia chegar, não haverá mais tempo. E por isso, nós somos convidados à atenção, a viver de maneira preocupada para a glória de Deus. Não porque talvez seremos salvos. Porque eu talvez serei salvo. Chega lá no fim lá, faz aquela média, vê se eu subo. A salvação, nós lemos hoje no início, é pela graça de Deus. Estávamos mortos em nossos delitos, Efésios 2, e o Senhor nos deu vida. A fé é um meio, mas a fé, quem que deu a fé? É dom de Deus. A salvação do homem não é pelos seus méritos. A salvação do homem, da mulher, é pela graça do Senhor. Mas você que foi alcançado por essa graça, vive em vigilância. Atenção, atento. 41. 2 mulheres estarão trabalhando, uma no moinho, uma será levada, a outra será deixada. 42, vamos lá? Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isso. Se um pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse o quê? Arrombada. Por isso, estejam também vocês o quê? Preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. É esse o chamado de Paulo à igreja de Corinto. Pastor, 2000 anos lá atrás, e é o mesmo chamado, porque esse chamado não é observando o cronômetro, é um chamado atento ao que está acontecendo ao redor, e tudo está sendo posto no seu lugar, para cumprir o que Deus estabeleceu. Olha só os sinais da vinda do Senhor. Nós temos algumas afirmações do profetas. Nesse tempo haverá engano religioso. Tem hoje muito engano religioso? Tem guerras, terremotos, fome, pestes. Acabamos de sair de uma.
perseguição religiosa, esfriamento do amor, aumento do saber, até foguete de ré agora daí, apostasia, gente que você nunca imaginou e hoje está distante do Senhor, gente que você nunca fez, nem sonhava e não quer saber de Bíblia, apostasia. Tudo isso tem? Os profetas apontam que isso aconteceria nos últimos dias. E o que falta? A manifestação do homem da iniquidade. Se levantará. Eu creio que não está muito longe, não. Tudo já está posto. Tudo está se cumprindo. Então o nosso chamado, amados irmãos, é vigiarmos, atentarmos. 10 virgens saíram para uma festa. Cada uma carregava o quê? Uma lamparina. 5 foram o quê? Prudentes. Levaram azeite de reserva. E 5 foram chamadas pela Bíblia nécias, tolas. Foram com a cara e com a coragem, sem planejamento nenhum. Vamos ver o que dá lá. Dá um jeitinho depois. O que aconteceu? O noivo demorou um tempinho que elas não esperavam. A lamparina foi apagando. Elas tiveram que fazer o quê? Sair para comprar distração. Distração. Elas se distraíram, teve que comprar mais azeite. E enquanto elas foram, o noivo chegou. Quem entrou para as bodas? As 5 prudentes. E as outras? Puderam bater, mas não houve mais oportunidade. Amados irmãos, a nossa fé, a nossa vida cristã, ela é muito séria sobre as nossas vidas e a nossa família, os nossos filhos. Nós não podemos mais brincar de ser crentes. Nós não podemos levar a vida cristã de qualquer maneira. A palavra de Deus diz assim que quanto mais é dado, mais será o quê? Cobrado. Você já conhece a palavra de Deus, aí que você tem que atentar mesmo. Porque nós estamos conscientes que esse dia está chegando, cada vez está chegando mais. Eu pergunto, amado irmão, você tem o seu coração preparado para a volta do Senhor Jesus? Você está alinhado? Você está com alegria em caminhar com Jesus? Tem azeite na sua lâmpada? Tem azeite? Você está fazendo planos assim, essa semana então, vou me esforçar para estar aqui na sexta-feira. Domingo que vem, não vou mais faltar a escola dominical. Essa semana, cutuca o amor aí, nós vamos orar mais. Essa semana nós não oramos do jeito que precisa, não. Você não tem mais tempo, nós não temos mais tempo de viver a vida cristã de qualquer jeito. Isso é muito sério e muito urgente. 1 João 2,17. Finalzinho da Bíblia, aqui na projeção você acompanha. 1 João 2,17. Eu quero que você leia comigo aqui na tela, para nós lermos bem forte. Vamos lá. Ora, o mundo passa, bem como os seus, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Hoje é oferecido a você, como foi oferecido a Daniel, a Azarias, aos seus amigos. Desfrute do que o rei da Babilônia oferece, as iguarias do rei. E os 3 falaram, não, nós não queremos. Nós não queremos porque nós temos um objetivo. O objetivo das nossas vidas é glorificar ao Senhor. Amado irmão, não tem mais tempo de você fazer aquele test drive no mundo. Eu não estou muito satisfeito aqui, vou tentar alguma coisa. Não faça isso. Amanhã pode ser muito tarde. O tempo se chama hoje. A urgência. Nós temos tudo estabelecido para esse grande dia. Eu pergunto, você tem travado diariamente uma batalha no seu coração contra este mundo aí fora? O seu coração está realmente de capacete?
como chama aquele negócio? Colete à prova de bala, coturno, bico de ferro, escopeta, preparado, porque quando vier qualquer coisa desse mundo, não vem, digamos assim, de roupas de banho, vem de maneira violenta, vem de maneira feroz contra você, se levanta de maneira que quer seduzir o seu coração. Como é que nós vamos resistir atentando, Senhor, que eu tenha cada dia na minha vida vivendo os valores dessa vida, mas não me apegando a esta vida? Às vezes eu pergunto, será que Jesus Cristo, quantos tem Jesus Cristo como Salvador? É só ter um acidente aqui na avenida. Cada 100 pessoas que se acidentar aqui na avenida e tiver no leito de morte, e se oferecer Jesus, eles fazem o quê? Cada 100, 99 vai falar, eu quero, não pode. É melhor aceitar do que rejeitar, né? Jesus não é uma oferta para, digamos assim, ser banalizada. Entenda bem o que eu estou dizendo. Jesus pode salvar, mas esse não é o meio. Jesus salva para ser senhor de um homem, de uma mulher, e transformá-lo para que ele viva uma vida aguardando o grande dia do Senhor e dizendo, eu não abro mais as portas para o mundo da minha vida, eu quero viver, eu e a minha casa, vigilante, atentos contra todas as ciladas do diabo e deste mundo, tentando esfriar o nosso coração. Cristo Jesus foi enviado pelo Pai, produziu a obra de salvação na cruz, para ser o seu Salvador e o seu Senhor da sua vida. Fora disso, meu irmão, pode ser Jesus um amuleto. Numa situação de muito aperto, aí eu vou invocar o nome do Senhor. Saiba que o Senhor está interessado se você tem a sua vida voltada realmente para Ele. Se você de fato está rendido, aguardando esse dia, esse grande dia. Para nós caminharmos para o final, como tem sido a sua preparação? Nós somos salvos pela graça, amém? Não é nada do que você faz que vai te garantir a salvação, ok? Um atleta, para ir para a Olimpíada, se prepara? Uma estudante que vai fazer o vestibular na UF, na UFTM, em qualquer faculdade, o que ela faz para chegar no grande dia do vestibular? Faz o quê? Se prepara. O que você tem feito com a sua vida cristã? Você tem se preparado? Ou você tem vivido de qualquer maneira? Vamos tocando, vamos levando. Amados irmãos, se um atleta, se um aluno, se um estudante, um concurseiro, cadê o Emiliano? Nossa, fiquei sabendo que o Emiliano é concurseiro, louvado seja Deus, passou já aqui em Araguari, estava lá em Coromandel, passou em Araguari. Agora nós vamos orar para que tenha um psicólogo da prefeitura aqui em Uberlândia. Você não confia nesse amigo, não, porque foi meio fraco. O Emiliano está chegando na igreja, nós estamos recebendo esse casal. Quem já conhece essa família? Está vendo? Metade não faz parte do pequeno grupo. Os que fazem e não conhecem é porque é de outro grupo, né, Jéssica? Mas louvado seja Deus pela vida do irmão. Presta bem atenção, detalhe. Para ser concurseiro, para ser atleta, tem dedicação, tem whey protein, tem disciplina, creatina. Amado irmão, você quer ser cristão de qualquer jeito? Domingo eu posso ir na igreja. Não, domingo dá não, sabe porque tem o jogo do Palmeiras, Cruzeiro. Vão ficar, filha. Vão ficar bem. Amado irmão, não dá mais tempo para você, digamos, desprezar a sua vida em consagração ao Senhor. Não dá mais tempo. Não dá mais tempo viver de qualquer maneira.
Eu falo isso, amados irmãos. Gisele, pela graça de Deus, está assistindo o culto hoje, prestando culto ao Senhor. Bebê está lá, Deus abençoe. Eu sou o primeiro a falar, Gisele, vamos orar mais. Essa semana fomos reprovados. Quem aqui pode dizer, Senhor, eu preciso me preparar melhor? Quem aqui diz assim, Senhor, incomode meu coração para que eu viva uma vida cristã atenta? Eu não posso cair nas distrações deste mundo. Alguém já disse, acho que foi o Piper, que o dia que chegarmos no grande dia, diante do Senhor, você já pensou? É uma ilustração. Mas, ô Fábio, perdeu tempo demais na rede social. Podia estar muito mais já avançado lá. Sua vida, sua família, sua igreja. Você já pensou, de maneira assim categórica, o que nós estamos fazendo do nosso tempo, o que estamos fazendo do dia do Senhor, o que estamos fazendo da nossa vida? Amados irmãos, o que não falta é motivos para nos distrair. Pega um concurseiro sério. Quem é a família conhece um assim, sofre, porque ele está lá no quarto dia e noite. Aí você acha que está desocupado. Ele não está não, tem que fechar a porta com chave. Porque ele não está à toa. Ele está o quê? Concentrado. Concentrado. Amado irmão, amada irmã, nós temos vivido tantas vezes distraídos. A nossa salvação é pela graça, mas a santificação, vivermos uma vida atenta, é nossa responsabilidade. Deus colocou para nós. É Ele que nos santifica, e na santificação é a única parte da nossa salvação que nós temos uma responsabilidade. Olha que interessante isso. Nós assumimos o compromisso de dizer, desliga a TV e vamos orar. Eu queria nessa noite ler mais um versículo com você. 1 Samuel. São 3. Olha o que Samuel diz. 1 Samuel 12, 23. Quanto a mim, grifa aí na sua Bíblia, depois você lê em casa. 1 Samuel 12, 23. Quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Pelo contrário, eu lhes ensinarei o caminho bom e direito. Eu queria que você, marido, lesse comigo. Você tem coragem? Cadê os maridos? Quanto a mim, aí você pensa você, longe de mim, que eu peque contra o Senhor. Cadê os maridos? Deixando de orar por vocês, minha família. Olha o grau de comprometimento de Samuel. Eu não posso deixar de orar, porque se eu deixar de orar, eu estarei pecando. E ele completa, pelo contrário, aos maridos, eu lhes ensinarei o caminho bom e direito, ensinando e sendo um modelo a ser observado pelas nossas esposas, pelos nossos filhos. Amados irmãos, não tem tempo mais de ser um marido que a fé é apoiada pela esposa. Não dá mais tempo. Presta bem atenção, Oséias diz, conheçamos e prossigamos em quê? Em conhecer o Senhor. Muitos não conhecem essa parte. Como amanhecer, Oséias 6:3. Como amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva fora de época que rega a terra. Amados irmãos, você foi salvo pelo Senhor, segundo as misericórdias do Senhor, para que você prossiga em conhecer o Senhor. E nós falamos pela manhã, conhecimento não é somente intelectual, conhecimento é você viver um relacionamento com Cristo durante a sua caminhada. É durante a semana. Você fala assim, opa,
Deixa eu retomar minha leitura bíblica. É durante a semana, você fala, opa, hoje tem PG. Eu vou lá, é bom. Eu ouço a palavra, eu sou fortalecido. É bom estar em comunhão. É você tomar decisões assertivas para a sua vida cristã. Porque o Senhor nos chama a nos relacionarmos com Ele. Oséias 6:3, Romanos 13:11. Digo a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Amados irmãos, hoje a nossa fé, a nossa vida de crentes, nós estamos muito mais próximos ao dia do Senhor. Amém? Quem garante que eu não vou ter um infarto amanhã? Misericórdia. É. Faz um culto bem alegre, segundo o pastor Hugo, viu? Que realmente. Quem conhece a história do Daniel e da Rosana, Melissa Campos. Hoje foi feita uma passeata pela igreja lá em Uberaba. Uma linda passeata. Uma menina que com 14 anos foi promovida para a glória do Senhor Jesus. Diz amém. O assassino, o diabo, nada impede o encontro dos filhos do Senhor, seja com qual idade for, de ter esse momento maravilhoso e perfeito e pleno na presença de Cristo. Eu desejo, Irene, Maranata, que o Senhor venha essa semana, já resolve para nós tudo. Se Ele não vier, você cutuca, aqui está do seu lado, pode ser que você firmar o golpe, hein? Pode ser que é para você dar uma firmada, hein? Pregar mais o evangelho para quem você sabe que não conhece Jesus. E eu termino com Apocalipse, capítulo 1, verso 3. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela escritas, pois o tempo está próximo. Amado irmão, eu quero concluir dizendo nesta noite: você está seguro que a sua vida está realmente rendida a Cristo Jesus? Você tomou uma decisão verdadeira já na sua vida de falar: Cristo Jesus é o Senhor da minha história. Amado irmão, amada irmã, esteja muito consciente dessa decisão na sua vida. Não é porque a sua esposa impôs, não é porque alguém teve que apresentar, você acabou aceitando numa situação meio constrangedora. O seu coração está realmente rendido ao Senhor Jesus? A minha palavra a você é: renda-se hoje. Tome a decisão de caminhar com Cristo. Não negocie Cristo na sua história, na sua vida. E você, crente em Jesus, tem caminhado com a sua vida, com os seus olhos atentos no Senhor, no autor e consumador da sua vida, ou as distrações desta semana fizeram você tropeçar? As distrações desses últimos tempos fizeram você afundar na fé. Volte-se hoje, comprometa-se com o Senhor hoje. Você não pode mais perder tempo com distrações. Essas distrações que estão tentando seduzir o nosso coração, nós temos que dizer: Senhor, eu preciso retomar a Tua palavra, eu preciso retomar a vida de oração. Senhor, eu quero colocar prioridade em Ti, na minha vida. Você está disposto a fazer em sua vida algo que mostre que você está realmente comprometido? Devocionais diários.
Talvez você não faz. Talvez seja assim, quando dá certo, passa uma semana, você não tem mais tempo para isso, amado irmão, amada irmã. Coloque o seu coração alinhado. Participação nos PGs, eu repito. Irmãos, como é bom pastorear uma igreja que tem PGs. Vocês não conhecem muita gente, mas eu conheço, sabe por quê? Porque eu vou num PG, eu encontro com a pessoa, eu vejo como é que ela está, eu olho para os olhos, eu falo assim, opa, vamos orar por ela não está bem não, opa, que bom que ele melhorou. Essa pessoa está sendo pastoreada, ela está desejosa de ser pastoreada por mim e pelos outros irmãos. A importância de envolvermos de maneira comunitária. Amado irmão, não faça da sua casa aquele instrumento na sala para ser ele o trono da sua família. Reúna-se para orar com a sua filha, com o seu filho, com a sua esposa. Tire um momento para você dizer, vamos fazer na nossa mesa um momento de oração. Vamos ler um texto da palavra de Deus. Prepare você, pai, marido, o texto, leia você com eles. Amado, nós precisamos da graça do Senhor. Eu queria fazer um desafio, não sei quantos vão topar. Mas essa semana, nós ficarmos mais off das redes sociais. Nós estamos online demais. É Instagram, é Facebook, é tudo quanto é coisa, ponto A. Nós estamos online demais, nosso coração está, olha, não pode ver uma notificação, a gente está assim agora, né? Senhor, acalma o meu coração. Pede para a esposa, a melhor pessoa para me ajudar é minha esposa. A sua também é assim? Seja para você, seja você na vida dela também. Ajude. Vamos vigiar o nosso tempo durante a nossa semana. Eu termino, amado irmão. Eu proponho um detox para a nossa vida digital. Nós precisamos estar mais atentos à palavra do Senhor. Salmo 119. Levanto-me antes do amanhecer. 147. 119, 147. Quem já passou aqui uns problemões? Problemas enormes e orou mais? Só eu? Por que quando tem problema demais a gente ora mais, Débora? Levanto-me antes do amanhecer. Se o problema é grande, a gente levanta. Levanta ou não levanta? Nem dorme muitas vezes. E clamo na tua palavra, espero confiadamente. Salmo 119, 147. Levanto-me antes do amanhecer e clamo. Ele ora. E na tua palavra espero. Ele lê e diz, Senhor, eu estou confiado que o Senhor vai cuidar de mim. Por que a gente faz isso só quando a coisa está muito arrochada? Nós precisamos nutrir nosso coração com essa confiança, para enfrentarmos o nosso dia a dia atentos. Essa semana, vocês viram? Se vocês não viram, não perderam nada. Um procurador municipal em Limeira tirou a vida dele, 29 anos, da esposa, 20 e poucos, e de um bebê, 3 meses. Irmãos, não dá mais tempo de vivermos de qualquer maneira como crentes. Tem gente sendo destruído pelo diabo, pelo mundo. Nós precisamos proclamar, Jesus Cristo salvou a nossa vida, salvou a minha casa, e nós nele encontramos paz. O testemunho é para que as pessoas vejam que Cristo nos encontrou. 148, fico acordado nas vigílias. Aqui, Machado. Fico acordado nas vigílias da noite para meditar na tua palavra. Fala comigo, Senhor. Me dá uma direção, me dá uma resposta. Nós quase que comemos literalmente a Bíblia. Por quê? Porque está apertado, está arrochado. Mas o crente que somos nós, devemos pedir, Senhor, me dê apetite para a tua palavra, pela tua palavra. Ouve, Senhor, a minha voz, segundo a tua bondade. 149. Vivifica-me segundo os teus juízos. Amados irmãos, para sermos vivificados, termos vida cheia da presença de Deus, nós precisamos da palavra do Senhor.
de uma dedicação, empenho, esforço, de nos posicionarmos diariamente na disciplina, para que nós possamos tornear a nossa musculatura espiritual. Sem isso, nós naufragamos diante desse mundo, e o Senhor nos chamou para nós testemunharmos e apontarmos a Ele. Fique em pé, nós vamos orar. Eu convido você, a equipe de música já pode vir aqui à frente.